Que a graça de Jesus esteja com todos nós. É um prazer poder falar mais uma vez com vocês sobre assuntos espirituais, falar sobre Deus, falar sobre espiritualidade. E vou falar de um tema que atinge toda a humanidade, que é a nossa salvação baseada em nossas decisões. Deus, ele não gosta de que duvidem dele, duvidem especialmente do amor dele. Deus não fica nada satisfeito com isso. Nós somos provados muitas vezes a fim de que nós possamos, mesmo na dor e no sofrimento, reconhecer o cuidado e o amor de Deus. Esse assunto ele é longo, e é lógico que em um vídeo só nós não podemos falar. Ele tem vários ramos, né? Vou falar só um pouquinho de uma parte que não é o meu objetivo aqui no vídeo. Falar um pouquinho sobre o sofrimento. Olha, a Bíblia deixa claro que já era para Jesus ter voltado muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mais de um século atrás, pelo menos. Já era para ele ter voltado. Mas nós, seres humanos, atrasamos a vinda dele. Aí você pode falar, não, mas Deus permite, Deus está no controle, o Senhor... Não, calma. Deus respeita os nossos limites. Não quer dizer que ele aceite. Eu adoro que o ser humano seja limitado. Não, você vê várias vezes Jesus falando para os discípulos, homens de pouca fé, homens tardios em entendimento, né? Quer dizer, vocês entendem as coisas muito tarde. Jesus falava para eles. Bom, esse é um outro tema. Então, nós estamos aqui sofrendo coisas que não era para estar sofrendo, mas nós teimamos em continuar aqui na Terra, né? Cada vez os nossos planos para ficar aqui na Terra se multiplicam. Nós não fazemos planos para ir embora logo daqui. E eu sempre falo, o dia que os servos de Deus, não é a humanidade não, somente os servos de Deus, olharem para o céu e disserem, venha a nós o vosso reino, com 100% do coração, então Jesus virá. Mas esse dia ainda não chegou. Então, algumas doenças que existem hoje, elas jamais teriam existido se nós já tivéssemos resolvido a história da humanidade lá atrás. Mas enfim, esse assunto é muito longo, como eu disse, então você vai sofrer ainda, eu vou sofrer. Jesus não falou que essa vida aqui seria fácil, ele não pode remover o sofrimento, porque seria contra aquilo que ele mesmo falou. O que eu quero dizer é o seguinte, se Deus fala assim, você não pode usar drogas, um exemplo, e aí você usa e fica enfermo, aí Deus vai tirar a enfermidade para as pessoas, viu, usar droga, né? Já viu pessoas falam assim, é um exemplo bem comum, minha avó tinha 90 anos e fumava para defender o cigarro. Então veja, Deus ataca o cigarro e a pessoa defende o cigarro. Só que ela não fala das milhões de pessoas que morrem no hospital por causa do fumo. Ela não cita esses números, cita a avó dela. Então, ela põe a avó dela numa balança e todas aquelas pessoas que estão morrendo agora mesmo por causa do cigarro, ela não cita, né? Então, enfim, coisas piores virão, diz a palavra, é profetizado. Não haverá um tempo de paz nesta vida, nesta geração de coisas, vamos dizer, nessa vivência, só quando Cristo voltar que finalmente ele vai pôr um fim nas doenças,
no sofrimento, etc., para os seus filhos, porque os outros que não seguem a Ele vão morrer. Mas esse é um outro assunto. O assunto de hoje. Por que é que a palavra de Deus diz que a maioria das pessoas não vai ser salva? Jesus diz, o caminho é largo que leva à perdição, e muitos são os que passam por ele. E o caminho da salvação, Jesus diz que é estreito, e poucos passam por ele. E aí vem o conselho dele. Lutai para ir pelo caminho estreito. Lutai contra quê? Contra a sua natureza, contra os seus gostos perversos. Sabe? Tudo isso de mal que nós temos tem que ser derrotado, a fim de podermos ir pelo caminho estreito. No caminho estreito não dá para carregar o mundanismo com a gente. Nós temos que andar sem nada, andar apenas seguindo as pegadas de Cristo. Agora, já no caminho largo, aí dá para levar um mundanismo com você. Você vai para a perdição, né? Não esqueça. Então, é isso. Tá. Até aí você pode falar, ainda mais pessoas que são intelectuais, elas falam, isso é conversa de criança, mas que explicação bobinha, né? Os próprios kardecistas zombam da Bíblia muitas vezes, dizendo que a Bíblia é história da carochinha, muitas coisas. Então, veja, eu não estou falando isso baseado na opinião kardecista oficial, tá bom? Fique claro isso. Estou falando nos kardecistas que eu conheci, que zombam da Bíblia, ok? Dizendo que a historinha é muito superficial, né? As histórias de Chico Xavier e outros médiuns são muito melhores que a Bíblia, eles dizem. Tanto é que eles leem muito mais os livros produzidos por eles do que a palavra, né? Do que a palavra de Deus. Conhecimento profético, então, é zero. Eles não sabem absolutamente nada de conhecimento profético. Infelizmente. Mas então, por que é que a maioria vai se perder? Se Deus é amor, por que Ele não vai salvar a maioria? Por que Ele não salva as pessoas? Veja, o amor de Deus, ele é manifestado toda hora, em todo momento. É essas pessoas que não serão salvas, elas vão se perder porque esse é o caminho que elas escolheram. E preste atenção agora, que pouca gente sabe disso. Se essas pessoas fossem levadas para o céu, do jeito que elas são, com seus hábitos, as coisas que elas gostam, as coisas que elas não gostam, esse é o ponto principal. Ouve bem agora. Elas não seriam felizes no céu. O céu seria uma tortura para aquele que não gosta das coisas de Deus. Então veja, Deus demonstra amor até nessa hora. Sabe quando você convida a pessoa? Eu tenho 2 filhos. O meu filho mais novo, raramente ele quer sair comigo. Ele acha que toda atividade que eu faço, ou que a família faz muitas vezes, é cansativa, é monótona, ele prefere ficar em casa, então, do que andar com a gente, sair com a gente, ir para um restaurante com a gente, tá? Então, você gosta de andar nos caminhos de Deus? Você gosta das coisas de Deus? Você ouve músicas de louvor mais do que as músicas seculares? Você prefere o quê? Está entendendo? Então, se Deus não for supremo na sua vida, você não vai ser feliz lá. Se você fica mais feliz de ir num show de um cantor aí qualquer do que estar num culto, você já está mostrando o que você prefere. As suas preferências vão te levar para um lugar ou para o outro. Deus não pode ser acusado. Vou repetir.
aqueles que vão se perder não irão para o céu porque eles não gostariam do céu. Seria uma tortura para eles, seria uma chatice aquilo para eles. Eles se adaptaram tanto a coisas ruins que agora eles não querem o que é bom. Leva uma pessoa carnívora, que só pensa em carne, não consegue comer sem carne, leva essa pessoa num vegetariano, um restaurante vegetariano. Mesmo restaurante vegetariano, como diz o povo aí, top. Que existe, tá? Me dizer que não. A filha do Gilberto Gil, a Bela Gil, faz pratos vegetarianos super requintados. Nunca experimentei, mas parecem ser deliciosos. Mas uma pessoa que está acostumada a ficar enchendo a barriga de banha de porco, de gordura de animais, de torresmo, ou seja lá o que for, só come essas coisas, ela não vai ficar feliz de comer um prato delicioso feito de abóbora, né? Um tempo atrás não existia, por exemplo, nhoque de abóbora, né? Hoje existe. Então, não tem nhoque de carne, né? Eu sei. Mas eu estou dando um exemplo. Então, a pessoa vai chegar no céu buscando tudo que ela quis aqui, não vai dar certo, sabe? Quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro lá, quando Moisés desceu do monte e viu aquilo, eles estavam provavelmente tocando músicas que eles tinham aprendido no Egito. Eles estavam vivendo uma orgia ali, tudo que eles tinham aprendido no Egito. Então, é aquela história, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E se você não sabe, muitos ali morreram, né? Morreram pela mão do próprio Deus. Foram executados, né? Aí eu volto a falar, você gosta das coisas de Deus? Você vai querer mesmo? Você tem certeza que quer ficar com Deus? Quando uma pessoa gosta mais das palavras de Buda, por exemplo, do que das palavras de Jesus, como é que faz? Quando a pessoa acha qualquer ser criado melhor do que Jesus, que é o Criador, já começa que você não pode comparar o Criador com uma criatura. O Buda foi uma criatura, ou os Budas, né, que são vários. Cristo é o Criador do universo, se é que a gente consegue entender o que é o universo. A gente não consegue entender nem o nosso planeta, né? Nós não temos dinheiro nem para viajar no nosso planeta, nem no nosso país, né, para ter uma ideia da dimensão das coisas, mas Deus precisa nos converter para que possamos andar nos caminhos dele. Se você não gosta das coisas de Deus, você ainda não está perdido, porque o juízo ainda não aconteceu. Você pode mudar. Você tem forças para mudar? Não, ninguém tem. Peça para Deus. Se você pedir para que Deus se transforme, para que o Espírito Santo fale na sua mente o tempo todo, para você tomar pequenas decisões diárias ao lado de Deus, no fim do dia você vai ter tomado várias decisões, como um quebra-cabeça, né? Que vão te aproximar de Deus. Abra a mão agora das coisas que te afastam de Deus. Porque se você não abrir mão agora, você vai morrer junto com essas coisas. Você sabe que Deus nunca planejou matar o ser humano? Executar o ser humano? Ele nunca planejou isso. Só que ele planejou destruir o pecado. E quando Jesus voltar, ele vai destruir o pecado, esteja o pecado onde estiver. Se estiver no coração da pessoa, ela vai morrer junto com o pecado dela. Entendeu? Assunto muito sério. E eu queria mais uma vez, esse assunto não é religioso. Agora, pessoas estão em centenas de velórios,
espalhados pelo Brasil de alguém que selou o seu destino. Não dá para mudar mais. Alguém está deitado agora dentro de um caixão, salvo ou perdido. Já não dá para mudar mais. Se morreu em pecado, já não entra mais no reino de Deus. Já é uma pessoa que seria triste se fosse levada para o céu. Então, medite nessas coisas. Busque a Deus, busque cura espiritual. Busque ser cada vez mais semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, imite a Cristo. Imite a Cristo. Siga as suas pegadas. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pode deixar seu comentário se você quiser. Tudo isso ajuda a movimentar o canal, tá? E é uma coisa que o YouTube exige. Deixe seu like. Faça tudo o que você sabe que precisa fazer para colaborar com o nosso canal. E compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam tomar a decisão certa antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus. Amém.